Olá, meu nome é Juliana, você está no meu canal São Tantos Livros para Ler. E eu separei aqui alguns livros hoje da minha estante sobre Rússia e União Soviética, porque eu recebi algumas mensagens pedindo esse vídeo. Muita gente lá no perfil começou a me perguntar quais livros eu tenho sobre Rússia, sobre União Soviética, quais eu indicaria, como que eu comecei a estudar sobre o assunto, por quê. E assim, gente, eu não comecei a ler sobre a União Soviética porque eu queria estudar política ou porque eu tinha assim uma paixão enorme por história soviética, nem nada. Tudo começou assim por um motivo bem simples até. Eu queria entender melhor os clássicos russos. Porque assim, quando a gente começa a ler, por exemplo, Bulgakov, Solzhenitsyn, então nem se fala, a gente começa a perceber que existe um universo inteiro por trás desses livros. Tem contexto histórico, tem perseguição, tem censura, religião, fome, enfim, né? Muita coisa que envolve ali a União Soviética. E em algum momento eu comecei a perceber uma coisa. Eu entendi a história, eu entendia os personagens, mas sabe quando você sente que falta alguma coisa, falta uma pecinha ali para você fechar com chave de ouro? E eu entendi o que estava acontecendo dentro do livro, mas eu não entendia completamente o mundo que tinha criado aqueles autores. E aí, enfim, né, começou a despertar uma curiosidade aqui e eu pensei, deixa eu entender melhor como que era essa Rússia. Só que aí uma coisa foi puxando outra, primeiro veio Revolução, depois Lenin, depois Stalin, gulags, escritores perseguidos. Quando eu percebi, eu já estava assim mergulhada num dos períodos mais brutais e complexos do século XX. Então assim, hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses livros dessa fase e você vai perceber que eles meio que juntos, eles contam uma história. Eu vou começar assim do início dessa bagunça toda, tá? O primeiro livro que eu procurei foi a biografia de Lenin, essa daqui do Victor Sebastian. E eu fui nessa porque eu queria entender uma coisa muito específica. Quem que era Lenin antes de virar esse personagem quase que assim mítico dentro da Revolução Russa? A gente escuta o nome de Lenin tantas vezes que ele quase que vira uma ideia e a gente esquece que existe uma pessoa comum que teve escolhas, obsessões, estratégias, ambições. E uma coisa me surpreendeu muito nesse livro, tá? Eu não esperava encontrar um Lenin tão culto. Ele era um leitor voraz, ele era extremamente inteligente, muito educado, muito polido, e isso me chamou bastante atenção, porque, veja bem, a gente vai criando uma imagem muito simplificada dessas figuras históricas, né? E esquece que essas pessoas extremamente cultas também podem participar da construção de sistemas bastante violentos. Esse livro aqui, ele me ajudou a entender a origem de muita coisa que veio depois, porque depois que você entende Lenin, várias peças ali vão começando a se encaixar. E aí eu terminei a biografia de Lenin e eu fui para a biografia de Stalin. Eu escolhi essa daqui do Montefiore, Stalin, a Corte do Czar Vermelho. E esse livro vai mudar completamente a escala da conversa. Você vai sair da revolução e vai entrar direto dentro do poder. Foi nesse aqui que eu entendi Stalin além daquela versão resumida que normalmente aparece quando a gente estuda ali a história, por exemplo, na escola. Ele vai acompanhar Stalin praticamente desde os primeiros anos até a morte, mas o que mais chama a atenção é começar a ler sobre as relações pessoais, o medo. Stalin era muito paranoico, mas também era muito vaidoso. Então, a gente vai ver ali que há uma disputa, jogos de poder, e você percebe que as maiores decisões que afetaram milhões de pessoas nasceram dentro de conversas e de relações e disputas pessoais dele. Para entender o horror do regime de Stalin, essa daqui foi uma porta de entrada muito boa. Agora, se a biografia de Stalin já traz coisas bem pesadas, gente, quando eu peguei este livro aqui, Fome Vermelha, Guerra de Stalin na Ucrânia, a conversa mudou completamente. Esse aqui eu escolhi porque eu comecei a perceber que existiam episódios
enormes, assim, da história soviética, que eu conhecia muito pouco e que também eram explorados muito superficialmente nos livros que eu já tinha lido. Esse livro aqui, ele vai contar em detalhes o que foi o Holodomor, o período de fome que vitimou milhões de ucranianos provocados pelo regime de Stalin. E conforme a leitura vai avançando, isso aqui vai ficando cada vez mais pesado. É um livro forte, tem que ter estômago para ler, mas é um livro super importante para entender esse período de uma forma mais profunda, tá? E aí, quando eu terminei esse aqui, eu parei de olhar só para os líderes e eu comecei a querer ler sobre as pessoas que viveram aquilo. E aí entram os próximos livros porque eles conversam muito entre si. Esse daqui foi a minha leitura mais recente, Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin. O subtítulo já diz bastante coisa. Esse livro ele mexeu comigo porque, veja bem, a gente estuda história olhando para os grandes acontecimentos, né? As revoluções, a guerra, os líderes, aqueles números grandes. Mas a gente esquece que existiam famílias, crianças, amizades, casamentos, assim, pessoas comuns tentando viver uma vida normal no meio daquilo tudo. E é exatamente isso que esse livro aqui vai trazer. Ele vai mostrar o que acontece quando o medo entra dentro da casa das pessoas. Quando as pessoas começam a ter medo de falar, medo de que alguém escute o que elas estão falando, medo de escrever alguma coisa e ser pega, medo de guardar algum objeto, de serem denunciadas. Foram anos de repressão que deixaram marcas em milhões de vidas, pessoas extremamente traumatizadas, que assim sofreram muito. Esse livro aqui, ele é baseado em documentos que foram liberados com o fim da União Soviética, cartas pessoais, diários e depoimentos de pessoas reais. Então não é assim fontes da minha cabeça não, tá? O Feiges, ele fez uma pesquisa muito extensa para trazer essas informações nesse calhamaço maravilhoso, que eu recomendo muito essa leitura aqui. Foi um dos melhores livros sobre a União Soviética que eu li até agora, foi Sussurros. Antes da gente entrar nos próximos dois livros aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você tem alguma dica sobre livro, algum livro que você já leu sobre a União Soviética, sobre escritores que foram perseguidos, deixa a sua sugestão aqui nos comentários, porque isso ajuda não só a mim, como também ao pessoal que assiste o vídeo e quer aumentar a sua biblioteca aí de livros russos, livros sobre a União Soviética, tá bom? E aí, gente, vamos continuar aqui agora falando sobre outros dois livros que, assim, fizeram muita diferença nessa minha caminhada para conhecer a União Soviética melhor, que foi Arquipélago Gulag e Contos de Kolyma. Esses dois livros trazem a experiência humana dentro dos campos de trabalho forçado, os conhecidos gulags. Eles foram criados dentro do período soviético e uma coisa que chama bastante atenção é perceber como que algo tão gigantesco podia atingir pessoas comuns por motivos assim mais absurdos. Dependendo da época, uma crítica, uma denúncia, uma situação banal podia mudar completamente a vida de alguém e ela ser mandada para um campo de trabalho forçado. Era um sistema que atingiu milhões de pessoas, causou muito sofrimento assim numa escala inimaginável e traumatizou outras tantas milhões de pessoas. E uma coisa muito forte é perceber que tanto o Solzhenitsyn como o Shalamov, eles passaram por experiências bem parecidas, mas escrevem de formas muito diferentes. Parece assim que você está vendo o mesmo pesadelo por duas janelas diferentes, sabem? É bem interessante você ler os dois para você ver a visão que cada um teve a respeito dos gulags, dos campos de concentração. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo sobre o Contos de Kolyma 1, do Varlam Shalamov. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai lá e assiste para você ter uma ideia mais profunda do que foram esses campos de trabalho forçado, tá? Mas eu não poderia terminar esse vídeo sem falar da minha leitura atual, O Mestre Margarida, livro maravilhoso do Mikhail Bulgakov, porque foi justamente tentando entender livros assim como esse aqui que essa história toda começou. E depois que você aprende um pouquinho sobre censura, sobre perseguição, sobre medo, tudo que envolveu ali a União Soviética, você volta para os romances russos com outro olhar.
de fato isso muda completamente. O Mestre e Margarida é a minha leitura atual, é uma sátira onde o diabo vai chegar em Moscou com uma turma muito louca e ele começa a revelar os absurdos do regime soviético. É uma crítica clara ao regime stalinista, mas quem não tem um conhecimento pelo menos básico do que foram os anos de repressão, de fome, as prisões arbitrárias, a censura, não consegue assimilar o que o Bulgakov quis dizer com isso. É aquela coisa que eu te falei no início, falta aquela pecinha, sabe? Você acaba até entendendo a história, mas assim, fica no raso, sabe? Então, é muito interessante você começar a procurar aprender um pouco mais a fundo sobre a União Soviética, porque esses livros aqui começam a fazer muito mais sentido. E, gente, uma vez que a gente começa a ler sobre a Rússia, fica muito difícil sair de lá. A gente entra assim pelos romances, achando que vai entender os personagens, e de repente você está tentando entender as pessoas, a história, as ideias, o comportamento humano, um regime que foi muito brutal. E assim, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei por uma novela e acabei lendo toda uma história que mudou completamente a minha visão de mundo. Ainda vão ter mais alguns livros que eu quero mostrar para vocês, que eu comprei na Book Friday desse ano, mas assim que eles chegarem, eu mostro para vocês todos eles de uma vez só. Então isso vai ficar para um próximo vídeo. Se você se interessou por algum desses livros que eu mostrei aqui hoje, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Se você gostou do vídeo, gente, curte, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar também. Se inscreve no canal porque isso faz muita diferença, vocês sabem disso. Deixa o teu joinha aí e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais!